pela vida do pastor Érico, também a sua digníssima esposa, essa mulher tão doce. Nos receberam como se recebe Jesus em sua casa. E todo o corpo operacional de obreiros, ungido de Deus, a serviço do Senhor Jesus, nesta província chamada de Itajaí. Os músicos abençoados, cantoras talentosas. E este grupo também quero parabenizar por esta festa tão linda, onde o Senhor já tem manifestado o seu poder e os seus milagres em nosso meio. Amém? Quem diz amém? Amém! Louvo a Deus pela vida do meu filho que está me acompanhando também, a missionária Mara, uma grande obreira ali na casa do Senhor. E todos sejam abraçados nesta noite pelo milagre que chegaram precisando. Amém? Amém? Glória a Jesus. Quem encontrou diz: eu vou morar no céu. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que, como já antes vos disse, que os que cometem estas tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, esse Espírito aqui é o Espírito Santo, é amor, também fala sobre caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém? Podeis tomar o vosso assento, dando glória do tamanho da sua vitória. Eu sinto a presença do Senhor na casa. Portanto, eu peço toda a reverência e respeito ao momento da palavra. Na verdade, em todo momento de culto, devemos ter reverência e respeito pela presença de Deus. Não é o presidente da República quem está aqui, e nem o juiz, nem os maiorais que estão à frente da questão governamental dessa região, mas é a presença de Deus. Eu lembro de um hino, quando eu era criancinha, os assembleanos da velha guarda se lembram: guarda o teu pé, quanto aqui entrar, é o Senhor falando para a igreja escutar. Guarda o teu pé, quanto aqui entrar, é o Senhor falando para a igreja escutar. Aqui é lugar santo, lugar de paz e amor. Quem habita nessa igreja é o Espírito do Senhor. Aqui é lugar santo, lugar de paz e amor. Quem habita nessa igreja é o Espírito do Senhor. Guarda o teu pé, quando aqui entrar, é o Senhor falando para a igreja escutar. Guarda o teu pé, quando aqui entrar, é o Senhor falando para a igreja escutar. Amém? Oh, glória a Jesus. Eu não sei quais foram as perdas que você teve nesse ano de 2024, mas o ano ainda não acabou. Deus ainda tem todas as chaves que abrem todas as portas que Ele quiser na mão dele, e Ele pode entregar a chave na mão de quem Ele quiser. Mas a palavra tem uma lista de princípios e valores, de regras e exigências no tocante aos padrões de Deus para entrarmos no reino dos céus. As pessoas não estão atentas a isso, principalmente nessa nova geração de crentezinho Nutella de hoje.
onde estou procurando pastores a gosto do freguês. Mas não só pastores, como igrejas também a gosto do freguês. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, que era um jovem que já estava pastoreando, pela necessidade que a obra tinha na época, que nos últimos dias haveriam pessoas rebeldes, que sentiria, quando ouvissem a verdade, um comichão em seus ouvidos, tapariam seus ouvidos, ficariam agoniadas. Eu não quero ouvir a verdade. E procurariam mestres segundo os desejos de seus corações. E vocês estão vendo que essa palavra está se cumprindo. Sentiria como se fossem coceiras e recusariam a dar ouvido à verdadeira palavra de Deus. Vocês têm visto isso? O povo está se comportando como aqueles hebreus rebeldes que no Salmos 95 o salmista narra, fazendo um grande resumo do sentimento de Deus a respeito da ingratidão do seu povo. Aqueles que ainda cultivam a sinceridade na linha de frente da obra do Senhor também têm sentido o peso da ingratidão do povo, porque as pessoas, elas querem a isca que o peixe gosta. Elas querem uma mensagem, não, missionária. Elas querem massagem no ego, sabe? Vem como tu estás e fica como tu quiser. Mas Deus ainda tem regras. Deus ainda passa para nós essa lista. Você pode até entrar, aliás, nem pode. Um dia desse eu estava numa festa numa igreja, e aí eu atravessei a rua para ver um departamento público de trânsito, alguma coisa, para conseguir uns cones para colocar na frente de uma rua para poder facilitar o acesso dos irmãos, que a festa é grande. E eu vi assim, a porta fechada e um papel ofício colado no vidro da porta que dizia assim: proibido entrar de bermuda, de camisa regata e de boné na cabeça. Aí eu falei assim, ok, isso aqui é um departamento público. Um dia, passando para uma cidade do lado da Chapada, o ônibus parou e era uma barraquinha. Na barraquinha tinha assim, um papel também colado na janela dizendo: proibido entrar sem camisa. Outro dia, chegando em um lugar onde o pessoal pediu oração, porque estavam montando a empresa, estava assim, proibido entrar com roupas curtas. E era departamento de lugar onde não tinha nada a ver com igreja, nem com religião nenhuma. Eram estabelecimentos públicos. Aí você vai assistir uma audiência em um tribunal e alguém acha que pode entrar para participar ali, o juiz manda levantar e ir procurar se trajar de forma adequada ao padrão do lugar, respeitando a pessoa dele, que é uma autoridade maior ali no local. Agora vamos para o parâmetro espiritual. Nós estamos onde? Nós estamos onde? Na casa de Deus. Quem está presente nessa casa? Ele é maior do que todo mundo, como a irmã cantou aqui. Vamos respeitar ele como maior do que todo mundo. E falando em todo mundo, não faça o que todo mundo faz, porque nem todo mundo vai entrar no reino de Deus. Tenha personalidade cristocêntrica. Ser cristão significa ser pequenos cristos, ou seja, uma extensão do grandão na terra. Nós temos a mente de Cristo, nós temos o caráter de Cristo. Portanto, Paulo, escrevendo à igreja problemática de Coríntios, ele disse: vocês se juntam não é para melhorar, mas sim é para piorar. Não, a partir do momento que você olhou para a sua carne e mandou ela te respeitar, porque agora você é templo e santuário do Espírito de Deus, você tem autoridade para dizer: não mais
vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a partir do momento que você declara isso, não pode ficar como uma falácia aleatória. Você e eu precisamos provar isso através de questões comportamentais. Porque o evangelho bem vivido não é denotado em cima de conversa fiada, mas sim de um comportamento digno de honrar ao nosso grande Deus. Portanto, aquele que mentia, não minta mais. Quem mente chama o Satanás de pai, porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Se você é uma mentirosinha, um mentirosinho, para de mentir, porque senão você vai para o inferno. A Bíblia diz que não herdarão o reino de Deus e de Cristo. Todos os mentirosos serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Você está no fogão, frita um ovo, queima a ponta do dedo quando você quer morrer. Agora imagina, no lugar onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre, agonizando eternamente. Então fecha a cara para Satanás, fecha os dentes para o pecado, porque Jesus está voltando e Ele vem buscar um povo que tem vergonha na sua cara. Quem está entendendo a mensagem? Então não faça comparativos. Eu acho que o pregador fulano é melhor porque ele fala mais macio. Eu acho que a palavra é muito dura. João Batista, no tema que vocês escolheram, disse raça de víboras, raça ruim. Acha que vocês vão escapar do juízo de Deus? Arrependei-vos enquanto vocês ainda têm tempo, porque haverá um tempo que não acontecerá mais tempo. Dá para entender essa redundância? Haverá um tempo que não vai dar mais tempo. Que tempo, missionária? O tempo é agora, de se arrepender hoje, agora, nesse exato momento, nesse exato culto. Porque quem cair dentro do inferno nunca mais vai sair de lá de dentro. Vocês estão entendendo a seriedade disso? E quem vai para lá? Olha, a palavra é a mesma, desde o Éden até o último capítulo de Apocalipse. Arrependimento. Quando Deus olhou para Adão lá no jardim, depois que ele caiu na conversa da mulher, porque ele era o cabeça da casa e não se comportou como tal, a serpente foi lá, fez um encantamento, atiçando o veneno da ambição no coração daquela mulher, que estava de bobeira lá, não sei para onde que foi que Adão foi, que largou ela sozinha, né? Eu vou investigar isso. Enquanto ele saiu, a serpente ficou batendo papo. Você sabia que até hoje a serpente está batendo papo com muitas pessoas? Através da internet, dos programas televisivos e morais. Eu falei ontem, vai chegar uma hora que o celular vai explodir na sua mão dentro do banheiro. E quando a mulher sair correndo para ver o que aconteceu, o churrasco está lá sentado. Porque gosta de bater papo, olha para frente. Gosta de bater papo com a pombagira virtual. Mas Deus está de olho na senha do celular de todo mundo aqui. Ele sabe aquela fofoquinha no ouvido de quem ela está chegando e pela boca de quem ela está sendo disseminada. Deus está de olho em todo mundo aqui e ninguém vai escapar do juízo dele. Não adianta fazer complô, nem conspiração, nem ficar de conversa. Toda pessoa que conversa demais, a Bíblia diz que ela fica perturbada da mente. E eu já reparei isso. Gente que é dado a muita conversa, ela fica com o miolo meio mole, fica perturbada. A palavra do Senhor diz em Provérbios: aquele que fala demais sofrerá perturbação. E aquele que é dado a mentira, que parece a princípio ser suave, presta atenção na mensagem que eu moro longe. A Bíblia diz que a mentira, a priori, ela é suave ao paladar, mas depois a boca se enche de cascalho e de pedrinhas. Sabe por quê? Porque o mentiroso, ele vai
comer terra muito rapidamente. O salário do pecado é a morte. A palavra de Deus é muito simples. Ninguém precisa burocratizar a realidade que nós estamos vivendo. Vamos falar logo sobre o céu e o inferno, para todo mundo ficar ligado. Para onde vai quando esse coraçãozinho parar de bater? Talvez eu não sou a pregadora da moda, porque os pregadores da moda é o pregador coach. É o pregador coach. Eu acho que eu não estou aqui desmerecendo nem desrespeitando ninguém, mas tem muito pregador que não é coach, ele é do coxo mesmo, do chiqueiro de porco. Ele prega para porco. E o apóstolo Pedro me dá base naquilo que ele escreveu, dizendo que a porca lavada voltou-se ao espojador de lana, e o cão voltou para o seu próprio vômito. E a Bíblia diz que ficarão de fora os cães, aqueles que se comportam como cachorro e cadelas. Estou pregando alguma mentira, pastor? Posso continuar? Aperta o cinto, porque eu vou entregar tudo que Deus mandou. Já comecei. Talvez o cardápio não seja ao teu gosto, mas não é essa palavra que tem que se moldar a nós. Somos nós que temos que nos moldar a palavra. Deus está brigando com a gente porque Ele não quer que a gente se perca. Entende isso? Você pensa que o elogio é declaração de amor? Quando uma mulher empombagirada quer derrubar um otário, ela elogia, diz que ele é um gato, que ele é bonito. Aí ele fala assim: puxa, a minha mulher em casa não fala isso comigo. Claro, Satanás atira para matar, bestalhado. Não sangra não, que é só a entrada, o mocotó já vem aí. O diabo atira para matar. Talvez tem gente que está acostumado com um pregador de internet, que só fica entregando aquilo que Deus não mandou e dizendo: receba por atacado. Nesse evangelho da hipergraça e triunfalista de hoje, que esconde que o inferno existe. Mas o crente assembleano autêntico não é um crente dó. Ele sabe que tipo de água que ele bebeu e qual foi a fonte. Então não troca a água limpa do evangelho verdadeiro por essa garapa de enganadores que estão oferecendo por aí. Tem gente que saiu da boate noturna, mas está com vergonha de voltar para lá e está reprisando a boate noturna nos templos, transformando o espaço em um show, em um lugar, uma casa de show. Mas a palavra do Senhor diz: e a minha casa será chamada casa de oração. Se o povo parar de orar, vai cair das pernas. Vão viver guinchado nas costas dos outros. Sabe aquela coisa de você estar ali sozinho carregando um peso? Agora, pior do que carregar peso é carregar defunto. Porque você está ali, ensinando: não entra nessa barca aí não, que tu vai afundar. Aí você tira ele daquele precipício. Quando você vai dar as costas para beber um copo d'água, o rebeldão e a rebeldona estão picando no mesmo lugar de novo. Aí ele puxa logo assim e dá uma pisa. Eu bato mesmo. Não quer obedecer não? Se vier me pedir oração, vou dar uma sua. Chega de gente descaradinha dentro da igreja. Chega. Tem gente que está botando remedinho debaixo da língua no altar, em tempo de carne duro, por causa de crente ruim, igual a tu, que ontem Deus falou que não queria a saia rasgada até o cérebro, e hoje tu teve coragem de vestir de novo. Bati devagar. Vocês estão entendendo o cansaço? O cansaço. Você quer ver o que é uma pessoa está saudável, depois ela começa a adoecer? Fica aqui na frente.
Começa a cuidar de gente. Gente é ruim. Gente é ruim. Eu vou entregar a mensagem. Você sabe que os frutos de arrependimento nós acabamos de ler aqui na carta de Paulo aos insensatos Gálatas, porque tinha uns problemáticos também lá naquela igreja, e ele foi direto, porque as obras da carne são manifestas. Antigamente se escondiam, agora estão manifestando na cara. Um dia eu fui num congresso, eu já contei isso, aí tinha uma menina com um vestidinho desse assim, de elástico aqui nos ombros, que ela podia, né, cobrir o ombro e colocar ali, não ficar com as costas nuas. Se você sabe que o vestido está mostrando suas costas, por que você não colocou uma blusinha ou trocou? Ou vai na costureira, o que custa comprar um pedaço de pano e colocar ali? Ela pegou a tomara que cai. Olha, eu falei da profecia do diabo, tomara que caia. Ele vive assim, todo dia dizendo, tomara que você caia. Ela vestiu a tomara que cai. Aí na hora que os jovens foram cantar, sabe o que foi que ela fez? Ela pegou a tomara que cai, baixou todinha, ficou com isso aqui, ó, desnudo, ficou à mostra. Aí alguém falou assim, menina, levanta esse vestido. Ela falou assim, meu pastor é Jesus, pastor não tem nada a ver com a minha vida, não. Acredite, antes da bênção apostólica, essa menina novinha morreu. Presta atenção no que eu vou avisar aqui. Deus vai começar a matar gente que está fazendo vergonha à sua igreja. Sabe por quê? Porque em Provérbios capítulo 29, a palavra confirma, e pode ler aí na sua Bíblia, aquele que ouve muitas vezes a repreensão de Deus e endurece a cerviz, será destruído de repente, e para este não haverá cura. Não adianta orar, jejuar, ficar se desgastando com quem não quer mudança. Vocês estão atentos ao que eu estou falando? Mudança nem sempre é uma questão de libertação. Mudança é uma questão de decisão. Eu quero mudar. Lembra de Paulo? Caiu do cavalo, eu não terminei ontem a história. Ele era um cara que odiava a crente. Esse povo que odeia a crente, quando se converte, fica crente de verdade. Ele odiava a crente, pegou o seu cavalo, foi com uma comitiva em direção a um lugar chamado Damasco, para apedrejar, matar e arrebentar com o crente. Deus pegou ele numa curva. Jesus aparece e diz, ô Saulo, Saulo, Saulo. Quando Deus chama a atenção da pessoa, chamando o nome dela mais de uma vez, é porque Ele está reclamando dessa pessoa. Eu não sei quantas vezes Jesus está dizendo, Maria, Maria, Samuel, Samuel, Mara, Mara. Eu não sei quantas vezes Deus está chamando o nosso nome. Eu lembro que Jesus, quando foi até a casa de Marta e Maria, Marta toda cunhada fazendo as coisas, Maria sentou aos pés para aproveitar cada segundo que ela tinha com a presença de Jesus ali. Aí ele falou, Marta, Marta, por que estás tão agoniada? Reclamou ela. Jesus apareceu para Saulo e disse, Saulo, Saulo. Tem hora que você vai reclamar, falando, menino, menino, não é assim? Por que você me persegue? Tem gente aqui que Deus está chamando a atenção dele e dela várias vezes, pastor. E às vezes, quem está na frente se sente só, carregando o peso. Não adianta você vir aqui na frente, pegar o microfone e elogiar o pastor que você tem, se você não é obediente. Não adianta no aniversário dele você estar presente, fazer bolo, se naquilo que ele mais precisa que você faça, você não faz. Que é tirar a preocupação da mente. Essa mulher está sabendo de tudo porque ela está hospedada lá. Nem fico gastando hora na mesa para saber da vida de ninguém. Pergunte o nome de alguém aqui para ver se eu sei. Ainda bem que vocês têm um casal de pastores que não gosta de conversa. Eles falam de vocês com um amor tão grande que é capaz de dar a vida por vocês. Mas a gente sente um ambiente espiritual do lugar e o peso, porque tem muita coisa precisando se ajustar e Deus está pegando o povo na festa.
O camarada caiu do cavalo quando teve um encontrão com Jesus. Tem gente que vai cair do cavalo, acha que está de vento em popa para fazer aquilo que planejou, e Deus vai barrar no meio do caminho. Porque ainda existe um povo crente de verdade, ainda existe um povo crente sincero, que está lutando todo dia para chegar no céu. Porque o maior inimigo das nossas almas não é só Satanás, somos nós mesmos. Às vezes a pessoa investe na sua própria ruína. Às vezes a mulher abre a cova, fazendo da sua língua uma enxada, e suas palavras se tornam agressivas aos ouvidos de Deus, e essas palavras se transformam em semente. Porque na mesma carta de Gálatas, Paulo escreve dizendo que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Que tipo de plantação andas tu fazendo? De que maneira tu tem tratado a tua esposa? De que maneira você tem tratado sua liderança? Eu nunca vi crente que se levanta contra a liderança ir muito longe, principalmente quando a liderança é sincera. Quem conspira, quem não ajuda, quem pode ajudar, não faz e fala mal, sabe? Às vezes parece que está tudo bonzinho e quietinho, daqui a pouco suscita uma rebelião, e você fica assim: meu Deus, de onde esse Judas veio e por onde ele passou? Às vezes estava tomando um cafezinho no fundo de quintal da irmãzinha fulaninha. Mas quem ama a sua igreja, quem ama a obra de Deus, abre a porta da casa e bota o fofoqueiro para fora. Eu ensino isso lá. Se chegar um fofoqueiro, uma fofoqueira, abre a porta e diz assim: aqui nessa casa tem salmos, tem cânticos, tem revelação, tem visão de Deus. Fofoca fora da minha casa. Vai botar ovo na casa de outro por capeta chocar. Aqui não. Porque quem vai na sua casa fazer fofoca, vai na casa do outro fazer fofoca de você também. Uma pessoa falsa, ela não fala sobre os outros, ela fala sobre si mesma. Porque pelo tipo da árvore, você conhece o frutinho que ela produz. Mas os frutos do Espírito é o quê? Amor, paz, longanimidade. Não é uma pessoa precipitada, afoita. Ela é longânima, ela não se deixa levar pela ira, pela raiva, pela contenda. Não entra em duelos, em pelejas. Não é barraqueira, não é contendeiro. Ele é muito valentão dentro de casa com a mulher, mas lá fora o leão vira um gatinho. Em casa ele quer rugir, mas lá fora ele... Só que eu vou te apresentar um valentão nessa noite, e ele vai quebrar o seu pau. Ouviu, seu ignorante? Você pensa que Deus não está me vendo? Ô missionária, fala delas também, porque tem umas que gritam, que não se preocupe não, que a batata dela está assando também. Eu vou ensinar uma oração, por onde eu passo eu estou ensinando essa oração. Ah, eu tenho que lutar. Quantos anos tem irmã de casada? 40 anos, ainda tem que lutar por esse miserável? Essa luta não vai terminar nunca não? Pois eu vou te ensinar uma oração. Tu pega o hino 116 da harpa cristã. Tem irmão que já está ficando invocado pro meu lado. Você pega, abre a harpa no 116, naquele louvor que eu ensinei, livre estou, todo mundo aqui conhece. Aí faz aquela oração assim, ó: liberta ou leva, Jesus. Liberta ou leva. Porque eu preciso do ciclo de oração, evangelizar na rua, fazer culto no lar. Eu preciso ajudar a igreja, o pastor. Eu não posso ficar todo dia pisando em casca de ovo dentro dessa casa. Então liberta ou leva de uma vez. Agora é a nossa vez, missionária, também. Se ela se encrenca com alguém no ensaio, chega em casa jogando a sandália pelo chão, dizendo: aquela não sei o que, assim, fala na cara dela: tu está fazendo o que na igreja? Se tu ainda não tem lugar para Deus transformar essa tua língua. E se ela é motivo de pedra de tropeço no seu caminho, pede para Deus ou liberta ou leva também. Porque Deus não quer pedra de tropeço no caminho de ninguém. Lute para viver, mas não aceita bagunça.
O respeito na igreja deve se estender para dentro de casa. Você não vai ficar fazendo rodízio de namoradinhas e namoradinhos. Você tem que respeitar sua família e seu cônjuge. O seu maior patrimônio é a sua família. Então cuidado com o tom que você fala dentro de casa, na presença dos seus filhos. Um dia eu vi um repórter perguntar ao menino: você quer ser o quê? Eu quero ser igual ao meu pai. Então tudo bem, você quer ser igual ao seu pai. Por que você quer ser igual ao seu pai? Porque ele trata muito bem a minha mãe. E o que é que seu pai faz? Ele é cozinheiro. Eu quero ser cozinheiro também igual a ele. O legado, o respeito, a postura. Homem de verdade, mulher de verdade. O evangelho transforma as pessoas para se tornarem de verdade. Paulo caiu do cavalo e ficou cego na hora. Ficou hospedado lá na casa de Judas. Não é o Iscariotes. Deus chega ao profeta Ananias. Vocês ainda querem ouvir a mensagem? Amém. E fala assim, ó: você vai à casa onde Saulo, onde Paulo está hospedado. Você vai orar por ele, porque este para mim é um vaso escolhido. Diga comigo: não há nada impossível para Deus. Vai chegar a hora do encontro entre o barro e o oleiro na sua família. E se prepare que quando o oleiro começar a amassar o barro, ele vai sentir os toques da mão do oleiro e você vai começar a assustar. Mas não tome a frente de Deus não, para você também não ser colocado entre as rodas e amassado também. Você vai ficar só cantando: amassa o barro, Jesus, amassa o barro, Jesus, amassa o barro, Jesus, amassa o barro. Você vai ficar assistindo trabalhar no oleiro e fazendo a sua parte. Porque na hora que Deus pega um, o outro não pode ficar dando risada, porque senão o pai vai pegar o outro e dar uma pisa também. Quem está entendendo? Amém. Guarda a sã doutrina. Ninguém quer ir para o inferno. Se você chegar, passar na frente de um bar e dizer assim: céu ou inferno, o que você escolhe? Ele vai dizer: eu quero ir para o céu. Mas já tem lugares que eu passei fora do país que tem gente dizendo que quer ir para o inferno. Inclusive estão frequentando templos satânicos. Eu estive num lugarejo na Espanha, onde um homem gritava na frente de quem quisesse ouvir que ele ia fazer do Senhor Jesus e do seu nome um lugar onde ele ia jogar os seus dejetos. Eu olhei para aquele homem, eu vi o Satanás incorporado dentro dele. As pessoas estão invertendo os valores. O que é errado estão dizendo que está certo. O que é certo estão dizendo que é errado. E a igreja não pode ser seduzida nessa levada. Chegou a última hora, irmãos. Prepara-te, ó Israel. Prepara-te, ó igreja. Vamos ficar só na cantoria dizendo prepara, porque Deus não aceita a hipocrisia, porque o céu não sai em defesa do que é mentiroso. E a prática? Não podemos ser hipócritas. Precisamos viver o evangelho para apresentarmos a Cristo a uma sociedade corrupta, não só de conversa, mas mostrando de forma denotada o que o verdadeiro e genuíno evangelho gerou no meu e no seu caráter. Porque o evangelho verdadeiro transforma de dentro para fora. E esse evangelho transformou Paulo. A Bíblia diz que quando o profeta disse: esse homem é mau, Senhor, ele é matador de crente, eu vou lá fazer o quê? Vá, porque é um vaso escolhido para mim, eu já tenho preparado, já avisei tudo, vá. O profeta foi e orou por ele. A Bíblia diz que na mesma hora ele foi cheio do Espírito Santo. Mas mesmo sendo cheio do Espírito Santo, ele já chegou pregando em Jerusalém. A Bíblia diz que ele passou ainda 3 anos no deserto se preparando. Aí eu fico pensando, lá no capítulo 3 de Mateus, quando Mateus escreve dizendo que João Batista, a Bíblia não fala como foi a infância, nem a adolescência, nem a juventude de João Batista. Fala quando a mãe dele se encontrou com uma mãe que guardava Jesus no ventre. Ele
da sua mãe. A Bíblia depois fala que ele apareceu no deserto da Judéia. Qual é a pessoa que Deus chama? Guarda isso aqui, que não dá uma passadinha pelo deserto. Hoje estão querendo fazer o evangelho uma vitrine para os artistas pousarem, mas o evangelho genuíno não é vitrine para artista. O evangelho genuíno é escola de deserto para profeta. Quem é chamado por Deus tem que ter as costas largas, tem que ter a cara dura. E eu me lembro de um profeta chamado Ezequiel, quando Deus se manifestou para ele dizendo: levanta, Ezequiel, eu te envio a um povo rebelde. Eles falam a mesma língua que você, então não se preocupe, que quando você abrir sua boca eles vão entender muito bem o que você está falando. Como quem diz, vão fingir que não entendeu, mas vão entender. Só que eu te digo uma coisa, profeta Ezequiel, a cara deles é dura. Vocês percebem que quando às vezes Deus está chamando a atenção, tem gente que fica com a cara assim, com a cara feia, com a cara dura. Mas eu quero te dizer que fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. Eu sempre digo nas minhas mensagens que Deus me dá, eu prefiro uma surra de sinceridade do que beijinho de falsidade. A Bíblia diz que Deus açoita. Sabe o que é isso? Ele bate naqueles que ele recebe como filho. Você está pensando que Deus é um pai desses descompreendidos que tem hoje na igreja, que deixa a sua filha usar o que ela quer? Você está pensando que Deus é um pai irresponsável, como essas igrejas não estão dizendo por aí que as pessoas vivem de qualquer jeito? Tem regra, rapaz. Tem lei, moça. Tem que andar na linha. Ah, missionária, mas nem todo dia eu sou forte. Então, a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado com plumas, fazendo caminhada com calça leque. Já contei uma igreja por aí, vou contar aqui também. Quem sabe tem uma rebeldezinha por aí fazendo isso. Cheguei no ciclo de oração, estava uma moça na porta da igreja com uma blusinha com nozinho na barriga. Eu detesto essas blusinhas de nozinho na barriga. Isso é névoa de pombagira, essas blusinhas do nozinho na barriga. Aí ela estava com um nozinho na barriga, uma calça leg. Leg, para quem não sabe em inglês, significa meia. Meia. Ela estava de meia, sentadinha. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Aí quando eu entrei, eu falei assim: bem-vinda a senhora também, entre para ouvir a santa palavra. Esta é a manhã da tua salvação. Eu sou dirigente, menina. Eu da onde? Dirigente da onde? Da onde? Do circo? Ou do círculo de oração? Não, se ela falasse que era dirigente do circo, eu não me assustava. Mas ela disse que era do círculo de oração. Eu falei assim: então vai para casa se vestir, porque essa ainda é a manhã da tua salvação. Quem tem temor, o apóstolo disse, não precisa nem que ninguém fique sempre batendo na tecla, vos ensinando, porque o Espírito que vós recebeste já ensina acerca do que você deve fazer. Isso chama-se conexão com Deus através do temor. Estão perdendo o temor a Deus. Hoje nada mais é pecado, é proibido proibir. Então você vai morar no céu da boca da onça, como a gente ouve no jargão. Porque o céu verdadeiro, a porta é estreita. E a misericórdia fica onde? Fica para quem se arrependeu. É por isso que Deus está falando: arrepende-te. Ah, mas eu acho que isso não é pecado. Manda um recado para o pastor, eu acho. Diga para o pastor, eu acho, para ele tomar vergonha na cara, se converter, porque ele vai prestar contas diante de Deus daquilo que ele negou no ensino da verdade. Essa obra não é uma obra do acaso, para nem eu nem você dizer eu acho. Tem que obedecer a palavra. A palavra. Deus só quer o melhor para nós. O profeta Jeremias sentiu na pele. Era profeta Jeremias pregando
de engano, pregando mentira. Agora me responde, de que lado vocês acham que o povo estava? Do lado do profeta de verdade ou do lado do profeta da mentira? Me responda. Tanto que o profeta da mentira já é outro, Ananias não é aquele que orou por Paulo, é outro, porque era um nome muito comum. Ele pegou o jugo, colocou assim, o jugo que é tipo a canga de levar boi, não é isso? Colocou o jugo no ombro dele e falou assim: não acreditem no que o profeta Jeremias está falando. Olha só, não haverá peste, nem morte, só haverá delícias para o povo. Que povo era esse, hein? Vou te falar que tipinho era esse. O povo que esse falso profeta estava falando era o povo que estava trocando a Deus por falsos deuses. Vai ver. Que povo era esse? Era o povo que estava se prostituindo. O profeta mentiroso estava dizendo que ia haver festa e muitas benécias para o povo falso, desviado, adúlteros, prostitutos espirituais e físicos. Eles praticavam tudo que era imoralidade sexual. E o profeta mentiroso estava falando para essa raça que Deus ia abençoar eles. Tem alguma diferença nos dias de hoje? Um dia eu cheguei no almoço e estava lá um monte de empresários, pastores, profetas, pseudos, missionários, missionárias, bispos, bispas, bichos e bichas. Das garras de galinha, como eu falei ontem. Aí começaram a profetizar para o empresário: Deus vai aumentar a sua frota de carro. E eu lá só observo. E Deus falando comigo: desce a madeira de acácia sem dor, porque ele tem uma rapariga para cada dia da semana. Mande outro, Senhor. Duro é este recado. Pode falar, tem 2 celulares no bolso, um para cada quenga. E o povo profetizando que ele ia crescer mais. Aí eu me lembrei de Acabe. Olha como a palavra tem tudo, né? Quem era Acabe? O maridinho daquela endemoniada da Jezabel, que os cães comeram os mocotó dela, deixou só a rapa, porque ela foi pintar os olhos para seduzir o rei Jeú, e ele não comeu a conversa fiada dela. Olhou para os 2 que estavam do lado dela e disse: joga essa miserável da janela. Jogou, ele passou o carro por cima, porque ela era sacerdotisa de Baal e de Azera, sacerdotisa da prostituição. E a Bíblia diz em Apocalipse que o espírito dela está enganando algumas igrejas. Será que ela está enganando você, irmãzinha? Que gosta de pintar as bordinhas dos seus olhos para ficar sensual, apertadinha de Jesus? Vamos para frente. Começaram a profetizar para ele que nem os 400 profetas reunidos na praça de Samaria, acho que é em 2 Crônicas, capítulo 18, se não me falha a memória, que estava lá Acabe e Josafá, um do lado do outro. Quer ouvir? Então fica ligado, não perde a fiação. Acabe e Josafá, porque naquela época os reis se aparentavam em casamento dos filhos para reforçar o exército para lutar contra os inimigos. Ou seja, meu filho vai se casar com a sua filha e tu vai unir o teu exército com o meu para a gente botar para quebrar contra a nação que quer se levantar contra nós. Ok? Aí a Bíblia diz que Josafá se aparentou com Acabe. Se aparentou, virou parente. Triste daquele que faz aliança errada. Nunca faça uma aliança errada. Nunca faça uma sociedade errada. Não se associa com gente sem honra. A Bíblia diz que as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Tem uma piriguetinha na escola que sai beijando a boca de todo mundo. Que eu fui num ônibus, uma moça falando assim: eu beijei bem uns 40 no aniversário de não sei quem. Falei: que beijo aquele? Já deve estar cheio de bactéria nessa boca. Aí eu vi 2 peões também
veio conversando na estrada indo de Feira de Santana para Canudo. Os dois sentados na poltrona na frente. Disseram, vai passar o Réveillon onde, rapaz? É com aquela menina ainda do ano passado? Não, aquela porcariazinha, eu só peguei para dar um rolê e larguei para lá. Só tinha um cabelinho cheiroso. Aí eu imagino a tola no salão gastando 1.000 contos para passar uma escova agressiva no cabelo para um peão sem vergonha de chamar ela de porcaria vergonha. Se respeita, irmã. É melhor ser chamada de enjoada, radical, cafona, cretona, quadrada. Eu sou quadrado, não quero nada que venha do diabo. Eu sou careta, não quero nada que venha do capeta. Eu lembro quando eu era pequenininha, sobrava pedaço de pano da farda e elas faziam um vestidinho que eu fazia o solo para o ciclo de oração. Aí do outro lado saíam menininhas. Aquela ali, aquela menina ali. Fique de pé aí. Você que está aí com um lacinho rosa de pé. Desde ontem, quando essa menina me abraçou, Deus já mostrou que era para eu adotar ela nas orações, porque essa menina tem uma chamada de missionária. Olha bem, se tu crescer na presença de Deus, guarda isso aqui, tá filmando, porque daqui a alguns anos tu já vai estar mocinha e não se engraça com os encantamentos mundanos, não, porque tem muitas que começaram assim, sabe? Pequenininha, que gosta de pregação. Ela chegou ontem no final da mensagem, gostei de ver, guardei tudo aqui, ó, palavra boa. Aí eu olhando para ela e vendo já no futuro ela também assim, nessa pegada de Deus grande assim, pregando com autoridade. Mas se tu trocar a Bíblia pelo batom, pelo lápis de olho, pelas roupinhas de pirigueta, tu não vai ter essa graça e essa unção que Deus já derramou sobre você. Fica crente firme, bonita, princesa, linda, do muito melhor Deus vai te dar. Tu nunca vai precisar descer o nível para ser, ó, gente top. Porque Deus só tem o melhor para nós. Não precisa ser vulgar. Cheguei na Europa, aí alguém falou assim, eu quero te apresentar uma missionária que veio do Brasil, que ela vai orar por você. Aí o cabra fez, e deve ser caliente. Aí eu cheguei quente mesmo, com fogo da palavra de Deus. Receba fogo. Ele, Brasil. Por quê? Porque as mulheres do Brasil, elas andam, é essa imagem que é vendida lá fora, de mulher vagabunda, de mulher sem vergonha, de mulher nua, de mulher que não se respeita, que só quer sambar e ficar se jogando para cima dos machos. Mas ele viu que no Brasil tem mulher de Deus, que tem vergonha na sua cara, que tem postura, que se respeita e não dá ousadia a homem vagabundo. Ela tem uma boca pesada, né? Não se preocupe, eu sei para onde o endereço dessa carta está chegando. Eu sei o endereço para onde essa carta está chegando. Eu tenho certeza que essa igreja vai colher frutos dessa festa pro resto da vida dela. Tem gente que entrou no concerto nessa festa e vocês vão começar a ver mudança. Você não quer ir para o inferno. E a Bíblia diz que os rebeldes também vão. Como assim, missionário? O rebelde vai para o mesmo lugar do assassino, do feiticeiro, do sodomita, do efeminado, de outras coisas também, de mulher que quer ser mais homem, do rapazinho que dá a Bíblia está falando do sodomismo. Acabe estava lá. Aí 400 bajuladores, como nos dias de hoje. Aí ele falou assim, Josafá, repara, iremos a Ramote de Gileade e venceremos? Ou deixaremos de ir profetas? Aí os 400 bajuladores, sobe rei! Deus vai te dar sucesso! Aí eu imagino, Acabe se mostrando, está vendo aí, Josafá? Todos os profetas, a uma só boca está dizendo que eu vou vencer. Só que Josafá era um crente desconfiado. Ele tinha uma peneira fina. E eu acho que ele já estava meio que se arrependendo de ter feito aliança com aquele cabra sem vergonha. Ele disse assim, Acabe, não tem algum profeta aí no meio de vocês que não sejam esses que estão aqui? Outro profeta no qual a gente pode consultar a vontade de Deus? Aí ele falou assim, você mexeu na minha ferida agora, rapaz. Tem um aí sim, mas eu não vou com a cara dele, eu não gosto dele, quero nem ouvir a voz
dele. Quem é ele? Micaías. É o profeta Micaías. Eu não gosto dele, não vou com a cara dele, porque ele nunca fala coisas boas para mim. Por que as pessoas querem forçar o profeta a colocar azeite em vaso sujo? Deus é Deus de mistério, não é Deus de mistura. Evangelho não se mistura com coisa suja. Olha para cá. Evangelho não se mistura com imundícia. Evangelho não se mistura com profanação. Se você se intitula ser uma crente, você precisa dar testemunho na sua rua, na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, na sua escola. Não envergonhe o seu pai. Deus vai cobrar caro de quem está pisando no sangue de Jesus. Deus vai cobrar caro de quem está pisando na palavra de Deus. Eu já estou caminhando para o encerramento. Aí os 400, aí mandaram chamar Micaías. Você quer saber ainda o que aconteceu? Quem quer dizer o quê? Aí chamou um tal de Zedequias e disse assim: vai lá chamar Micaías. Ó Josafá, se prepare, eu já estou te avisando que ele não vai profetizar coisa boa para mim. Por que será? É que Micaías não ia profetizar coisa boa para aquele crentinho desviado, hein? Por que será? Sabe o que aconteceu? Micaías já foi falando no caminho. É o quê? Você quer dizer aqui? Ele disse assim: olha, eu quero logo te avisar que o rei mandou eu te chamar aqui, mas tem 400 profetas lá, tudo na praça, ó, só bajulando, falando coisa boa para o rei. Então sejam as tuas palavras boas para ele também, para tu ganhar moral lá no meio do rei. Se tu ficar de palavra exortativa, repreendendo ele, pregando cajado para ele, tu vai se dar mal, Micaías. Micaías respirou fundo, estufou o peito, porque ele era carnaz. Homem de Deus é homem de verdade. Disse assim para o rapaz que foi chamado: o que o meu Deus me disser, isso falarei. Calou a boca dele. Chegou lá, imagina, o campo todo de festa, profeta bajulador, gente falsa para todo lado. Aí chega ele junto, ó, imagine o cenário. Iremos a Ramote de Gileade e venceremos, ou Micaías? Ou deixaremos de ir? Micaías em ardir, ironia, falou assim: sobe, vai para tu ver o que é bom para tosse. Estou simplificando. Vai que Deus vai te dar sucesso. Rapaz, fale logo a verdade. Deus não vai te dar sucesso não, cabra ruim. Toda Israel fique sabendo que ele vai morrer, e vocês vão saber que o profeta de Deus falou a verdade para vocês. A Bíblia diz que o homem que foi chamar Micaías deu logo um murro no queixo dele. Pois é, tomou um murro no queixo, mas não perdeu a mensagem. Servir a Deus e andar na verdade hoje é até apanhar na cara e permanecer na igreja, permanecer crente. Agora, ó como acaba se achando. Triste do homem que pensa que Deus está com ele e Deus não está mais. Aí eu vou perguntar um negócio forte aqui, você vai dormir pensando nisso. Deus está com você? Deus está com você? O pior engano do inimigo na vida de uma pessoa é quando começa a fazer ela se enganar a ela mesma. Aí eu vou fazer isso aqui errado, depois eu mesmo me acerto com Deus. Não, é processo acumulativo. A medida que a gente faz é a medida que a gente vai pagar. Não brinca com Deus. Guarda isso que eu estou falando aqui. Essa é uma palavra de declaração de amor. Não brinca com Deus. Não brinca, não brinca, não brinca, não brinca. Não brinca com Deus. Ele não gosta de zombaria. Ele não gosta de ficar avisando e a pessoa tapando os ouvidos e dizendo: eu só gosto, eu sou de Jesus, levanta aí, galera. Para começar, galera, eu sou protestante, porque nas embarcações as galés era onde os escravos ficavam levando chibatada nas costas e remando nos barcos de guerra. Aí os algozes chegavam com o chicote e batiam nas costas: anda, galera! Anda, galera! Tem alguma galera aqui? Eu sou protestante. Crente! Assembleonossaura, não é assim? Deixa falar. O importante é que você sabe para onde você está indo. Não abrir e fechar de olho, não dá tempo de se arrepender, mas dá tempo de ser arrebatado e morar na glória com o Senhor Jesus Cristo. Aí prendeu.
aí, ousado, prenda esse profetinha, até que eu, o bonitão da Samaria, volte em paz. Voltou? Ele voltou? Eu tenho medo quando Deus sai. Eu estou lavando os pratos e falo, nós dois estamos bem, Senhor? Nós dois? O Senhor está bem comigo? Pode falar tudo. Me fale antes de arrastar meus cabelos. Ah, ela prega em Deus mal, eu prego em Deus justo. Ele é amor, mas também é justiça. Não é porque ele ama que ele vai passar a mão na cabeça de ninguém, não. Ele ama tanto que está avisando para não entrar no inferno. Fique bem com Deus. Fique em paz com você mesmo. Fique em paz com as pessoas. Se alguém não quiser ter paz com você, o problema é dele. Mas tenha paz. Jesus disse, eu te dou a minha paz. A minha paz eu te dou. Eu não te dou como o mundo dá. Vocês não são mundanos. Vocês são crentes. Hoje eu ouvi uma moça falar assim para mim. A coisa mais linda que eu via era quando perto da minha casa passava aquele mesmo de crente passando. Aquelas irmãs do cabelo grande, do saião, aquelas irmãs com aquela feição bonita, parecendo que era tudo assim com o rosto de anjo. Isso é bíblico. Você sabia que quando a pessoa ora muito, consagra, tem uma vida de doutrina santa, de renúncia, ela tem um brilho diferente, gente. Eu não estou falando só do estereótipo, eu estou falando de dentro para fora, porque quando o vaso transforma, o azeite atinge o exterior do vaso. Deus faz questão, porque quando Estevão, o jovem mártir da igreja, estava perante os anciões defendendo a causa santa de Cristo, a Bíblia diz que aqueles homens olhavam para ele e viu seu rosto brilhando igual o rosto de Neymar. A Bíblia diz que a face de Estevão brilhava como a face de um anjo. Seja obediente a Deus, que até a tua feição vai ter uma diferença. Até nos poros da sua pele, o brilho do Espírito Santo vai aparecer. Tu não vai ficar com a cara fumaçada de gente deprimida que parece que nunca conheceu a Deus. Tu acha que Jesus derramou o sangue dele na cruz para tu ficar pensando em morrer? Em desistir? Ele desistiu? Aí não falou aqui, ó. A mulher encurvada carregava um peso de demônio naquelas costas. Recebeu a bênção e glorificou a Deus. Os dois aleijados na porta do templo. Pedro chega e diz: olha bem para mim, você pode dizer isso, olha para mim, olha para o meu testemunho, olha para o meu exemplo. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno. Levanta! A Bíblia não diz que ele pegou a mão do aleijado e disse: deixa eu ajudar você. Tem coisa que a pessoa tem que ter atitude. Mas ele era aleijado, mas ele tomou posse ali, ó, daquela palavra de ordem, estragou os ossinhos dele, levantou. E tu pensa que ele só andou? Não, ele dançou no mistério dentro da igreja. A Bíblia diz que ele entrou porta dentro do templo e começou a bailar na presença de Jesus. Começou a dançar e marchar. Aí ficaram tudo assim, ó, assombrados, olhando para Pedro e João como se fossem eles que fez tal coisa. Só que Pedro e João não era pregador desses metitinhos abestalhados de hoje, que fica recebendo os louros dos aplausos e dos elogios das menininhas que ele coleciona nos seus contatos. Não, Pedro olhou e disse: vocês estão olhando o quê? Achando que por nosso intermédio Deus curou esse homem? Não, quem curou ele foi aquele que vocês colocaram na cruz e mandou dizer: solta Barrabás. Quem curou esse homem foi aquele que vocês trocaram por um ladrão. Ele não recebeu a glória para mim. Você entende? Tudo que você faz, tribute a glória para Deus. Você pode não ter aparecer na festa o seu nome. Você pode até ter visto um copo descartável voando nos átrios do templo. Você pegou, jogou no lixo, ninguém viu. Mas Deus viu. Ele é detalhista. Para mim, os melhores trabalhadores são dos bastidores, que chega aqui: ó, pastor, não ajuda para a festa, não precisa nem falar que foi eu. A Bíblia diz que Acabe, para encerrar, se disfarçou com uma roupa de soldado, confiando na conversa fiada dos 400 bajuladores. Se disfarçou, tirou a
sua veste real, pendurou lá no canto do palácio e disse: certamente ninguém vai me reconhecer, porque eu estou disfarçado. E falando em disfarce, tem gente disfarçada no grupo, tem gente disfarçada nos púlpitos, tem gente disfarçada, e Deus está de olho em todo mundo. O olho dele atravessa o disfarce. Eu me lembro de uma mulher chamada mulher de Jeroboão. A Bíblia nem fala o nome dela, só fala que era a mulher do rei Jeroboão, que foi um rei devasso, depravado, que não só pecou, mas fez todo mundo pecar também. E o povo não tinha personalidade e foi na onda dele. Sabe o que aconteceu? O filho dele adoeceu, aí mexeu no coração dela. Falou: mulher, se disfarça, enche a sacola de bolo, de pão e de mel, vai lá na casa do profeta e endossa a boca dele e fala para ele orar para Deus curar o nosso filho, para ver o que é que vai acontecer com o nosso filho. Aí ela: tá bom, marido. Se disfarçou para não ser reconhecida como mulher do rei. Só que profeta de Deus, que é profeta de Deus, mesmo sendo avançado na idade, a Bíblia diz que o profeta Arias, aí já é outro, estava cego por causa da velhice, já estava muito, ele não enxergava mais, ele estava dentro de casa. A mulher disfarçada foi se aproximando. A Bíblia diz que antes que ela entrasse na casa, o profeta Arias disse: entra, mulher de Jeroboão, por que estás disfarçada? Sabe aquelas pessoas que não é comprada por presentinho? Sabe aquela pessoa que não é comprada por peixada? Ele conhece o seu lugar em Deus, ele quer estar bem posicionado, porque ele sabe a quem ele deve toda a devoção. Pois, pode entrar com o seu disfarce, que eu já sei quem é tu. Pode entrar com o seu disfarce, que eu já sei quais são as suas intenções. Manda dizer para o seu maridinho rebelde que o menino vai morrer. E depois que o menino morrer, nenhum descendente dele vai assumir a cadeira que era do meu servo Davi. Porque ele não tem andado corretamente segundo as minhas ordens. Mas como Deus vai com a cara do menino, o menino vai ser enterrado com honra. Mas diga para ele que ele não vai ser bem sucedido nunca mais. Deus sabe da podridão que ele anda praticando. Por que as pessoas não querem conserto e quer bênção? Você acha que Deus é menino, que ele não está vendo o que está fazendo? A imoralidade, a pornografia no celular, as amizades, as conversinhas, as traições, as prostituições. Pensa que Deus não está vendo? Ele está vendo tudo. Ele está vendo o que você está pensando, o que você vai pensar depois daqui. Ele sabe. O outro se disfarçou também e foi para a guerra. A Bíblia diz que uma flechada do soldado inimigo foi certeira nele assim, pegou bem no peito, e ele ficou a tarde toda se estralando no sol correndo. Aí alguém disse assim: mesmo ele disfarçado, ele foi alvejado, porque ele podia estar disfarçado perante os olhos das pessoas, mas diante dos olhos de Deus, ele não estava disfarçado. Deus sabia o que estava debaixo daquela capa de soldado, mas era um rei desobediente. Josafá, a Bíblia diz que Deus deu graça e ele conseguiu escapar, porque ele era obediente ao Senhor. Presta atenção, a bênção de Deus tem endereço certo. Não é que você vai obedecer e se comportar para ter direito às bênçãos, mas você vai se comportar porque você ama Jesus. É por amor, porque o amor dele por nós foi incondicional. E ele quer nos abençoar. Ele quer nos dar vitória. Pode colocar o louvor. Ele quer nos dar vitória, porque aquilo que é teu vai chegar na tua mão.